Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Esse episódio é o parte 2 sobre mitos e realidades do uso de pílula anticoncepcional. Será que a pílula causa depressão? Ou afeta a nossa saúde óssea? Ou será que faz a gente se casar com um parceiro do qual iremos nos arrepender mais tarde? Antes de começar a gravar, eu estava me questionando sobre por que até hoje a gente ainda não tem uma pílula para os homens tomarem. Com certeza, não é por falta de tecnologia, e sim de interesse de verdade, né? No mundo ideal, eles dividiriam conosco essa responsabilidade e poderíamos alternar quem toma, o que diminuiria a nossa exposição a esses hormônios sintéticos ao longo da vida. Mas, de volta à realidade, onde evitar gravidez é sim responsabilidade das mulheres, e bora contemplar as opções que realmente temos de verdade. O que eu vejo na clínica são alguns cenários. As mulheres casadas por mais tempo, cujos maridos já fizeram vasectomia e por isso livres de preocupação com relação à anticoncepcional. Essas são as felizardas e não precisam decidir muito, mas eu ainda assim vejo essas mesmas mulheres tomando pílula por outros motivos. E sempre me questiono, será por falta de informação? Será por informação errada que receberam ou elas realmente têm um motivo que precisariam tomar um anticoncepcional, mesmo não precisando evitar a gravidez? Mas eu também atendo um outro grupo de mulheres mais velhas, separadas e disponíveis que não querem engravidar de jeito nenhum, nem querem tomar anticoncepcional. E aí, que escolhas temos? E também vejo adolescentes que, se por um lado deviam estar usando camisinha e não usam, por outro, pouco contemplam o risco de longo prazo, porque no momento presente, no alto dos seus 20 anos, a pílula parece sim uma opção simples e também, porque lhes foi vendida, segura. E, de um modo geral, a resposta que eu tenho é a mulherada toda tendo dificuldade com homens em todas as idades de usarem camisinha, mesmo com todos os riscos de doenças sexualmente transmitidas. E uma infeliz realidade para as mulheres maduras de que seus parceiros não conseguem performar direito quando usam a camisinha. E aí é escolher, né, entre transar sem camisinha ou não transar. Mais uma vez, deixando nós mulheres com toda a responsabilidade, tanto de evitar gravidez, como de ter que se impor para evitar doenças. A liberdade sexual tem mesmo um preço a ser pago. E até que tenhamos opções melhores, seguimos nos mitos e realidades do uso da pílula. E aqui meio que podemos extrapolar alguns dos riscos para outros métodos de anticoncepcionais hormonais, como o DIU, a injeção e o anel vaginal. Para a turma mais jovem, o método que em inglês chamamos de FAM, Fertility Awareness Method, traduzido como método de consciência de fertilidade, é uma excelente maneira de conhecer o seu corpo, de aprender a observar como o nosso humor flutua durante o mês. Aí a gente aprende quando estamos em períodos férteis e talvez somente nessa época, então, ser mais categórica no uso de camisinha. Você começa a reparar problemas hormonais muito antes deles acontecerem. E se usado com sabedoria, tem alto índice de sucesso também para evitar a gravidez. É uma versão bem melhorada da tabelinha, onde leva em consideração temperatura basal, mucosa cervical, entre outros, para saber quando você está fértil. Hoje já tem vários apps também para ajudar nisso. Tem falhas? Claro. Mas eu gosto de ensinar a turma jovem a escutar o corpo cedo, ao invés de sempre ficar achando que tomar hormônio vai resolver os problemas e também sempre dependente da pílula para qualquer coisa. E mamães, na adolescência,
a gente precisa realmente martelar na cabeça dos filhos e das meninas de que camisinha tem que ser usada, o que eu sei, porque tenho um adolescente de cada gênero, que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas esse método de consciência de fertilidade não funciona bem no climatério quando os nossos ciclos ficam erráticos e a gente perde a capacidade de saber quando ovulamos, porque a gente não ovula mais com regularidade. E outra coisa, é bom deixar bem claro que reposição hormonal não previne gravidez. Então, para quem ainda está ovulando, existe sim o risco de engravidar se você estiver fazendo uso de reposição hormonal e não estiver usando nenhum método anticonceptivo. Então, para a galera da casa dos 40, que está fazendo reposição hormonal, na minha opinião, a melhor forma de combinar um anticoncepcional hormonal com reposição hormonal para a menopausa, para uma mulher no climatério, seria sim usar o DIU Mirena, por exemplo. O efeito sistêmico é menor do que com a pílula e você pode combinar o Mirena com o estradiol, seja em gel ou seja um adesivo. Assim você ganha os efeitos do estrogênio e tem a proteção uterina local de um progestágeno sintético, assim como ter também uma forma de anticoncepcional. Para algumas mulheres mais jovens, mas que já estão no climatério e precisando tanto de reposição como de contracepção, essa pode ser uma boa opção. Ai, quanto ão! Esse também é uma boa opção para as mulheres que não toleram a progesterona micronizada de jeito nenhum e para aquelas que ainda estão tendo sangramento muito pesado. Então, meninas, sim, apesar de, em geral, os hormônios bioidênticos serem considerados melhores e mais seguros, existem situações onde a adição do DIU com progesterona sintética ou progestina sintética pode ser a melhor escolha para você. De novo, como escolher? Quando os benefícios da droga escolhida forem superiores aos potenciais riscos. Como qualquer outro medicamento, e já falei bastante disso no podcast passado, você sempre vai ter que fazer essa análise de risco-benefício. E quando que a gente não precisa mais se preocupar com gravidez? De acordo com a Sociedade Britânica da Menopausa, se você tiver menos de 50 anos, você estaria segura 2 anos depois da sua última menstruação. Se você tiver mais de 50 anos, 1 ano depois. E se você tiver mais de 55 anos, o seu risco de engravidar é praticamente inexistente, a menos que você seja a Cláudia Raia. Brincadeiras à parte, essas são sim as diretrizes atuais, menos a piadinha da Cláudia Raia. Mas vamos continuar com mitos e realidades da pílula. Mito número 4. Será que a pílula causa depressão? As estatísticas sobre depressão feminina são assustadoras com ou sem pílula. 1 em cada 4 mulheres tomam antidepressivo. Além disso, as mulheres têm 2 vezes mais chances de sofrer de depressão do que os homens, em parte devido a causas hormonais. Mas o que a pílula tem a ver com isso? No estudo de 2023, quase metade das mulheres relatou ter sofrido alterações de humor como efeito colateral da pílula. A taxa foi ainda pior para as mulheres que já apresentaram sintomas de saúde mental antes, em comparação com as que não tinham histórico de depressão, mas mesmo aquelas sem histórico prévio tiveram efeito colateral. Então, das que já tinham tido depressão no passado, 61% pioraram ou tiveram uma recaída com o uso da pílula, e daquelas que nunca tiveram depressão, 30% tiveram depressão como efeito colateral. E ainda, surpreendentemente, mais de 80% das mulheres nesse estudo disseram que o seu médico nunca mencionou a possibilidade de efeitos colaterais psicológicos ao discutir as opções de contracepção hormonal com elas. E na minha experiência clínica, atendo mulheres há anos, eu vejo demais essa queixa. Elas começam a ter depressão ou pânico do nada, e seus médicos ainda assim não fazem essa possível associação de que a pílula poderia estar contribuindo para esse sintoma.
Claramente, há uma grande desconexão entre o que as mulheres estão vivenciando e o que o mundo médico está comunicando. Acho que parte dessa desconexão pode estar sendo porque os estudos que investigaram a ligação entre pílula e um risco aumentado de depressão produziram resultados mistos, ou seja, não há um consenso na literatura, apesar de, nos últimos anos, vários estudos fornecerem evidências substanciais de que a pílula, sim, aumenta significativamente o risco de depressão, especialmente entre as adolescentes. Se você já ouviu me escutar há algum tempo, sabe o que eu penso sobre só acreditar em sintomas se tiver estudo provando, né? A ausência de provas não é provar o contrário. E eu não preciso de nenhum estudo para me convencer do que eu já vejo na prática na clínica e também sofri pessoalmente. Sim, pílula em algumas mulheres, não em todas, pode ter um efeito prejudicial no humor, depressão e ansiedade. Então, se essa for você, vale parar e observar, mesmo que o seu médico te diga que a pílula não é culpada, porque pode ser que seja. E não custa nada parar e observar. Alguns estudos também demonstraram que o uso de pílula na adolescência aumentou o risco de depressão de algumas mulheres mais tarde na fase adulta. Existem várias teorias sobre por que a contracepção hormonal durante a adolescência pode ter efeitos a longo prazo. Por um lado, regiões importantes do cérebro envolvidas na regulação emocional, como a amígdala, o córtex pré-frontal e o hipocampo, ainda estão amadurecendo durante a adolescência e podem ser sensíveis aos hormônios sexuais durante esse período. A contracepção hormonal também pode alterar o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, HPA, e a resposta ao estresse do cortisol. Por exemplo, um estudo descobriu que, em contraste com as adolescentes que ciclam naturalmente, as usuárias de pílula não mostraram reatividade ao cortisol em resposta a um teste de estresse social. E isso é altamente prejudicial, porque ter essa resposta ao estresse é como aprendemos a amortecer futuros estresses. Então, por que diferentes estudos chegam a conclusões tão diferentes? Especialmente quando tantas evidências sugerem que sim, existe esse impacto. Alguns pesquisadores dizem que a inconsistência pode ser explicada pelo chamado viés do usuário saudável. O que é isso? Uma vez que as mulheres que experimentam efeitos detrimentais de humor com a pílula durante as pesquisas descontinuam o uso e param de participar no estudo, as mulheres que não experimentaram ficam. E aí elas acabam ficando super representadas, o que significa que os estudos podem tender a subestimar o efeito negativo. Embora eu tenha me concentrado muito nos riscos aumentados de depressão e mudanças de humor, para muitas mulheres é importante saber que não vão sentir nada. E para outras, parece até ter um efeito estabilizador do humor. Por exemplo, para quem sofre muito de TPM, às vezes a pílula ajuda, porque como inibe a ovulação, você tem menos montanha-russa hormonal natural e fica num estado similar a de uma mulher na menopausa. Sim, quando você está tomando pílula anticoncepcional, seus hormônios são iguaizinhos ao de uma mulher na menopausa, tá? Só para a galera ficar atenta. E é por isso que ela é confundida como uma solução para os seus hormônios. Na verdade, ela não está consertando nada. Ela está dando um cala-boca na comunicação entre o cérebro e os seus ovários. Mas, para algumas mulheres cujas flutuações cíclicas típicas causam muito sintoma, seja acne, menstruação muito intensa, seja depressão, uma TPM muito forte, esses sintomas podem ficar mais controlados com o uso da pílula, porque você fica sem a influência da flutuação natural mensal de uma mulher que não está evitando ou que está parando de ovular por causa de... Porque é assim que funciona a pílula anticoncepcional. Moral da história, sim. Pode causar depressão, mas não vai causar necessariamente em todo mundo. Então, se você observou que começou a tomar e dentro de alguns meses teve mais depressão, alteração de humor, ansiedade, crise de pânico e outros sintomas que não são tipicamente você, a pílula pode ser a culpada. Muitas vezes atribuímos a irritabilidade das nossas adolescentes como um mal da puberdade, mas pode ser que a pílula tenha alguma influência nisso e vale ser investigada e deve ser considerada uma possível causa e não se deve descartar
como não relacionada, o que acontece com muita frequência. E se você já teve depressão no passado, talvez essa não seja a forma mais apropriada de contracepção para você. Se você estiver usando e estiver te ajudando em algumas áreas, como acne, sangramento pesado, mas estiver com depressão, discute outras doses ou outras formas com seu médico. Existem diversos tipos de pílula, umas com mais de androgênio, outras com menos, as combinadas, as só de progestina. Talvez tudo que você precise seja diminuir a dose ou alterar a formulação. Ou seja, ao invés de usar combinada, usar uma que só tenha progestógeno, por exemplo. Para finalizar o tópico depressão, se você está tomando pílula e experimentando mudanças de humor, mas quer continuar a tomar, também acho que vale a pena fazer exames laboratoriais para verificar o seu estado nutricional ou possivelmente suplementar as vitaminas e minerais que podem sim ser esgotados pela pílula, e a falta deles é o que estaria causando o efeito no seu humor e não a pílula diretamente. Eu vou falar mais das deficiências nutricionais que pode ser causada pela pílula mais na frente. Mito ou realidade número 5. Será que a pílula pode causar condições autoimunes e ou inflamatórias? Estamos vendo um grande aumento em doenças autoimunes nas últimas décadas devido a uma variedade de fatores associados à vida moderna. Má nutrição, estresse, exposições ambientais, metais pesados, estar encarnada no século XXI. E 80% das pessoas que têm doença autoimune são mulheres. Acredita-se que o cromossomo X, em combinação com as alterações hormonais que experimentamos ao longo das nossas vidas, explique o risco significativamente aumentado de doença autoimune nas mulheres. De fato, alguns estudos sugeriram que o uso de pílula está associado a um risco aumentado de desenvolver certas doenças autoimunes e inflamatórias, incluindo a doença de Crohn e colite ulcerativa e cistite intersticial. O Nurse Health Study descobriu que as atuais usuárias da pílula tinham quase 3 vezes mais risco de contrair a doença de Crohn do que as mulheres que nunca tinham usado pílula. O risco aumentou com a duração e diminuiu quando as mulheres pararam de usá-las. Os pesquisadores concluíram, além do tabagismo, talvez o fator de risco ambiental mais consistente para a doença de Crohn seja o uso de contraceptivo oral. Resumo de como os pesquisadores acham que a pílula pode afetar as condições relacionadas ao sistema imunológico. Por um lado, a pílula altera os níveis de hormônios sexuais, aumentando o estrogênio e a globulina de ligação aos hormônios sexuais, que a gente já falou bastante dela, SHBG. E, ao mesmo tempo, diminui a testosterona. E sabemos que os hormônios sexuais desempenham papéis diretos importantes no sistema imunológico, e essa é uma teoria de por que as mulheres geralmente têm taxas mais altas da maioria das doenças autoimunes em comparação aos homens, e por que essas condições são engatilhadas por mudanças hormonais, como ocorre na adolescência, na gravidez, no pós-parto e na menopausa. A pílula também pode afetar o sistema imunológico pelo potencial efeito no microbioma intestinal. Alterações no microbioma intestinal são associados com a maioria das doenças autoimunes, especialmente na doença de Crohn, Hashimoto's e etc. Apesar dos estudos ainda estarem no começo e sem muito consenso, há sinais de que a pílula pode alterar a composição de certas bactérias intestinais e pode causar danos à mucosa intestinal, causar mudanças na flora e assim causar permeabilidade. Por outro lado, o uso da pílula parece não ter efeito em outras doenças autoimunes. Na verdade, algumas evidências apontam para um efeito até protetor em algumas, como a artrite reumatoide, por razões desconhecidas, mas especula-se devido aos efeitos protetores do estrogênio nas articulações e inflamação. O ponto principal aqui, dada a prevalência e o impacto das condições autoimunes na vida de muitas mulheres, talvez seja preferível minimizar os fatores de risco, particularmente se você já tem uma condição autoimune ou se você tem um histórico familiar forte ou outros fatores de riscos pessoais que te predisponham a desenvolver uma doença autoimune. Mas, no geral, o risco permanece baixo para a maioria das mulheres. Então, para eu não ficar em cima do muro, se você já tiver uma doença autoimune e ela estiver controlada em remissão e quiser tomar a pílula mesmo assim,
presta atenção. Se você iniciar o uso e começar a ter sintomas sugestivos que a doença está engatilhando, você começa a ter mais fadiga, dor, fala com seu médico, para a pílula, até entender se ela foi ou não o gatilho. Mito ou realidade número 6. Será que a pílula esgota os seus nutrientes? É fato demonstrado desde os anos 70. E, de acordo com uma revisão da literatura em 2013, os principais nutrientes afetados pelo uso da pílula são ácido fólico, vitaminas B2, B6 e B12, vitamina C, vitamina E, magnésio, selênio e zinco. Como entender o estudo? Foi observado que as mulheres que tomam pílula têm níveis mais baixos dessas vitaminas e minerais do que aquelas que não tomavam pílula. No entanto, não está claro se isso precedeu o uso da pílula ou se há fatores dietéticos ou de absorção que contribuem para essas deficiências específicas nas mulheres. Desses estudos, já que dados mais recentes de 2021, que vieram do Centro de Controle de Prevenção de Doença, o CDC americano, que demonstrou que muitas mulheres em idade fértil e na menopausa já tinham níveis cronicamente baixos desses nutrientes, independentemente do uso da pílula. Como eu mencionei anteriormente, os efeitos de humor que algumas mulheres experimentam com a pílula podem ser devidos ao esgotamento das vitaminas do complexo B ou zinco, por exemplo. Portanto, a suplementação para manter níveis suficientes desses nutrientes pode ajudar a proteger contra alguns dos efeitos colaterais da pílula e riscos do longo prazo, além de otimizar sua dieta para conseguir o máximo possível da comida de verdade ser sempre uma boa ideia para tudo. Na minha opinião clínica, a maioria das mulheres não está adequadamente nutrida e trabalhar em melhorar o seu estado nutricional devia ser um hábito. Suplementar com vitaminas do complexo B, saber se você está deficiente em vitamina D e suplementar com minerais como zinco, magnésio e outros pode ser uma excelente ideia. E principalmente encorajo todas as mulheres que tomam a pílula a tomar um complexo vitamínico de qualidade voltado para as mulheres. No mundo ideal, você teria a ajuda de um profissional adequado para somente suplementar o que você realmente precisa. Mas como eu gosto de dar aqui dicas práticas e o ótimo é inimigo do bom, minha opinião sobre multivitaminas e multiminerais. Em geral, eles têm um pouco de tudo e muito de nada. Mas se você realmente não puder investir ou não tiver acesso a exames, é melhor do que nada na maioria dos casos. Se estiver querendo engravidar, eu sugiro você começar com as multivitaminas voltadas para mulheres grávidas pelo menos 6 meses antes de tentar conceber e já conversar com a sua médica para fazer os exames nutricionais necessários. Eu estou preparando um episódio sobre suplementação em geral, porque eu recebo muita pergunta de vocês sobre isso. Mas enquanto ainda não está no forno, fica aí essa dica. Mito ou realidade número 7. Será que a pílula interfere no crescimento ósseo? Densidade óssea pode não estar no topo das suas preocupações, mas devia estar. Principalmente para as mulheres na adolescência e na segunda adolescência, como eu gosto de chamar a transição para a menopausa. O crescimento ósseo na adolescência afeta o nosso potencial de atingirmos a nossa altura total e a saúde óssea ao longo das nossas vidas é fundamental para prevenir uma osteoporose e fraturas que podem ocorrer em qualquer idade, mas que são tremendamente aumentadas à medida que a gente envelhece. E isso pode ter um impacto significativo na nossa qualidade de vida, na nossa capacidade de viver de forma independente e na nossa longevidade. Fraturas, e especialmente fraturas de quadril, são uma das principais causas de incapacidade e morte de mulheres na pós-menopausa. A saúde óssea é muito mais importante do que é divulgada e a maioria das mulheres não se cuida a tempo de prevenir as consequências devastadoras da perda óssea, e onde entra a pílula e os outros métodos de anticoncepcional aqui. Já está estabelecido que a injeção, a Depo-Provera, causa uma perda de densidade mineral óssea que é recuperada após a sua interrupção. Mas o efeito da pílula na saúde óssea é mais controverso. Em mulheres adultas na pré-menopausa,
a pílula parece não ter efeito ou até mesmo beneficiar a saúde óssea. Uma revisão de 13 estudos relatou um efeito positivo em 9 deles e nenhum efeito em 4. Isso faz sentido dados os efeitos protetores do estrogênio nos ossos. No entanto, estudos em adolescentes indicam que o uso de anticoncepcional oral na adolescência pode comprometer a aquisição mineral óssea, principalmente se usado nos primeiros anos após a primeira menstruação. Uma meta-análise de 2019 descobriu que adolescentes que usaram a pílula combinada tiveram significativamente menos acúmulo de densidade mineral óssea da coluna vertebral durante um período de 2 anos, em comparação com aquelas que não usaram. E por que o efeito na adolescência, mas não na idade adulta? Como o estrogênio diminui a renovação óssea, a terapia com estrogênio é realmente benéfica para a saúde óssea na menopausa, quando as mulheres estão gradualmente perdendo massa óssea. Mas a história é diferente na adolescência, quando o esqueleto ainda está crescendo ativamente. Nesse estágio de desenvolvimento, para crescer, o osso está continuamente se revirando. E o fato do estrogênio suprimir a renovação óssea nessa idade é uma coisa ruim, e não obter densidade mineral óssea ideal na adolescência pode aumentar o risco de osteoporose e fraturas mais tarde na vida. Quase metade do pico da nossa massa óssea é adquirida na adolescência, geralmente por volta dos 18 anos. Essa supressão do crescimento ósseo parece ser um problema com pílulas contendo estrogênio em uma ampla gama de doses. E ao contrário da injeção do Depo-Provera, não está claro se essas alterações são totalmente reversíveis. Um estudo descobriu que as adolescentes que tomaram pílula combinada continuaram a ter ganhos menores na densidade mineral óssea da coluna do que as adolescentes até 2 anos depois de interromper o uso em comparação com aquelas que nunca tomaram. Vale ressaltar que não está claro se as mudanças de curto prazo na densidade mineral óssea que foram observadas nessas adolescentes que tomavam pílula realmente aumentou o risco de fratura. Na literatura, isso ainda é uma questão em aberto. Moral da história. Como mulheres, precisamos estar mais atentas à nutrição, exercício, ingestão de álcool e outros fatores, incluindo medicamentos e até níveis de estresse crônico que podem interferir no crescimento e na densidade óssea ideal. A gente também precisa de muito mais pesquisa sobre o impacto de contracepção hormonal em adolescentes, um ponto que eu destaquei acima quando a gente falou de fertilidade. Mito ou realidade número 8. Será que a pílula causa ganho de peso e problemas no açúcar do sangue? Agora vai todo mundo prestar atenção, né? Para variar, uma das maiores preocupações das mulheres é: vai engordar? Sim, o ganho de peso é real. E muitas mulheres engordam com a pílula, embora, de novo, não todas. Apesar da mulherada jurar que sim, a literatura também ainda não chegou a um consenso. Uma revisão feita com a pílula só de progestógeno concluiu que sim, o uso estava associado a um ganho de peso médio de cerca de 2 a 3 quilos no primeiro ano, mas também observou que a maioria dos estudos era de baixa qualidade. E em relação às injeções anticoncepcionais, as evidências são um pouco mais fortes de que causam também ganho de peso. Com a injeção, o ganho de peso foi de quase 6 quilos, comparado com a média de 3 quilos da pílula combinada. Entretanto, essas revisões não concluíram que esses métodos definitivamente também não causam mudança de peso e a base de evidências simplesmente não foram suficientemente fortes para dizer nem que sim, nem que não. Acho que você já sabe o que eu vou falar, né? Claro, só porque não vimos um grande efeito em média, não significa que algumas mulheres não tenham engordado. Como acontece com todos os efeitos colaterais, por motivos que ainda não entendemos, subconjuntos de usuários podem responder de maneira completamente diferente e também pode haver uma desconexão entre o que os pesquisadores e as mulheres definem como ganho de peso substancial. Para algumas mulheres, ganhar 5 quilos pode ser significativo, apesar dos cientistas acharem que não. E o impacto da pílula na sua curva glicêmica? Realidade. Já está bem estabelecido há décadas na literatura que a pílula afeta negativamente o metabolismo de lipídios e carboidratos.
Ela eleva os triglicerídeos com variação estimada de 25 mg por decilitro após 6 meses de uso. Aumenta os níveis plasmáticos de insulina e glicose e reduzem a sensibilidade à insulina. Um estudo de 2008 com a pílula de baixa dosagem foi associado ao aumento da resistência à insulina, intolerância à glicose e triglicerídeos elevados, todos marcadores de risco cardiovascular. As formulações mais antigas também tendiam a afetar os níveis de colesterol, HDL e LDL, embora as pílulas mais novas de baixa dosagem parecem não ter tanto efeito no colesterol como as antigas. E de acordo com a maioria das diretrizes, acredita-se que essas alterações metabólicas não sejam tão significativas para mulheres saudáveis. Um estudo de 2013 concluiu que não há evidências consistentes que sugiram que o uso da pílula aumente significativamente o risco de desenvolver diabetes. Não está claro se para subgrupo de mulheres, como aquelas com síndrome dos ovários policísticos, se as alterações nos parâmetros glicêmicos de insulina ou colesterol são clinicamente significativas. Portanto, os riscos e benefícios devem ser explorados caso a caso e monitorados com exames laboratoriais, tipo um painel lipídico, marcador de insulina, glicose, hemoglobina A1C. Mito ou realidade número 9. Será que tomar pílula reduz o desejo sexual? Sabemos por experiência que o nosso desejo sexual aumenta e diminui com as mudanças nos hormônios, seja durante os nossos ciclos menstruais, durante a gravidez e pós-parto ou na menopausa. Portanto, não é exagero extrapolar sobre o impacto dos anticoncepcionais na libido e, de fato, muitas mulheres relatam, sim, ter alteração na libido. Então, qual é a relação? As diretrizes oficiais não mencionam esses possíveis efeitos colaterais. No entanto, o efeito colateral sexual é uma razão comum pelo qual a maioria das mulheres abandonam a pílula. Cerca de 1 em cada 5 mulheres relatou terem esses efeitos negativos. Mas a pesquisa sobre o efeito da pílula na função sexual é um tanto conflitante e permanece controversa. Minha opinião pessoal é que saúde sexual das mulheres é pouco estudada em geral, então ninguém sabe mesmo. Mas alguns estudos apontam para um risco maior de vestibulite vulvar, que causa dor durante o sexo com penetração entre as usuárias de pílula, um risco que parece ser maior quando a pílula é começada mais cedo e usada por mais tempo. Na ausência de estudos de qualidade, o meu voto vai para é você quem conhece o seu corpo. Se você começou a tomar algum medicamento e está com menos tesão, é importante pesar os prós, os contras e as alternativas para tomar a melhor decisão para as suas necessidades médicas e pessoais. Minha preocupação maior é com as adolescentes que não têm muita comparação. Então elas não sabem se a libido foi diminuída ou não, mas já falamos muito aqui como o libido é multifatorial. Os hormônios têm um papel importante, mas sozinhos também não fazem milagre. Na minha experiência pessoal, a pílula foi devastadora para minha libido, mas eu vejo muitas mulheres felizes com ela. E por último, mito ou realidade número 10. Será que a pílula afeta a seleção e a nossa atração de parceiros? A pesquisa sugerindo que a pílula poderia afetar a seleção de parceiro e a satisfação de longo prazo com seus relacionamentos românticos rendeu muita manchete, mas ainda é controversa. Ela é baseada no princípio dos feromônios, ou do cheiro que emitimos hormonalmente na dança do acasalamento, ou melhor, na seleção de parceiros para procriação. Afinal, animais somos, e o que estaria em jogo aqui seria a evolução e manutenção da espécie. A pesquisa sugere que o tipo de companheiro que nos atrai enquanto tomamos a pílula é diferente daquele pelo qual poderíamos nos sentir atraídas caso não estivéssemos sob aquela influência hormonal. E o risco seria que, se entramos num casamento com o nosso parceiro enquanto tomamos a pílula, ao interromper a pílula e não tivéssemos mais sobre o efeito hormonal dela, não acharíamos mais o escolhido atraente ou teríamos uma rejeição ou falta de identificação com ele. Do tipo acordar, PQP, quem é esse homem na minha cama? Alguns estudos sugerem que mulheres heterossexuais que estão tendo seu ciclo menstrual naturalmente
sem influência da pílula, se sentem sexualmente atraídas por tipos de homens diferentes durante o ciclo, dependendo da fase hormonal em que elas se encontram. Durante a fase ovulatória, quando os níveis de estrogênio são altos e estaríamos mais férteis, as mulheres tendem a ter uma preferência mais forte por homens com características mais masculinas, como mandíbulas fortes ou voz profunda, que tendem a ser associadas a níveis mais altos de testosterona. Me veio brutos na cabeça, né? Os mesmos dados sugerem que somos mais atraídas pelos tipos mais bad boys durante essa fase no nosso ciclo. A teoria da psicologia evolutiva aqui é que essas características são uma sugestão de boa qualidade genética que é, evolutivamente falando, subconscientemente falando, o critério mais importante para as mulheres durante a sua fase fértil. Por outro lado, durante os períodos menos férteis, as mulheres podem priorizar qualidades não genéticas, mais características de alguém que seria um bom parceiro de longo prazo, de alguém que pode ser um bom pai e um bom provedor. Aqui também entra a teoria de que a mulher reconheceria um parceiro geneticamente compatível com o seu próprio DNA através desses feromônios. Assim, fazendo uma melhor seleção de parceiro para ter uma prole mais saudável, menos suscetível a doenças genéticas ou com genes mais fortes como um todo. Existem descobertas semelhantes quando se trata de similaridade genética. A ideia é que se acasalar com alguém que é geneticamente diferente, maximiza a imunidade da sua prole. Teve um estudo de 2008 que os pesquisadores fizeram com que as mulheres cheirassem as camisetas usadas de diferentes homens e depois perguntaram, com base nesse cheiro, quanto você gostaria desse homem como um parceiro de longo prazo? E elas descobriram que, enquanto as mulheres geralmente são atraídas pelo cheiro de homens que são geneticamente diferentes delas, as mulheres que estavam tomando a pílula são atraídas pelo cheiro de homens que são geneticamente mais semelhantes. Uma implicação dessa teoria é que, se uma mulher escolhe o seu parceiro quando está tomando a pílula e eventualmente para de tomá-la, ela pode não se sentir mais atraída sexualmente por ele. E, de fato, há muitos relatos anedóticos de mulheres passando por isso. E alguns dados também, em um estudo de 2014, os pesquisadores entrevistaram casais e descobriram que a satisfação sexual das mulheres era maior quando o uso atual de anticoncepcional hormonal correspondia ao que era quando ela conheceu o parceiro. Em outras palavras, as mulheres estavam mais satisfeitas sexualmente se elas estivessem tomando a pílula quando começaram o relacionamento e ainda estivessem tomando atualmente. E, alternativamente, elas não estavam tomando a pílula quando se conheceram e atualmente também não estavam tomando. Essa congruência entre o uso anticoncepcional passado e atual não afetou a satisfação das mulheres com aspectos não sexuais do relacionamento ou a satisfação do seu parceiro masculino como companheiro como um todo. Embora esses estudos tenham sido frequentemente cobertos pela mídia com manchetes bem sensacionalistas, como a pílula faz as mulheres escolherem parceiros ruins, os dados são muito mais complicados do que isso. Afinal, obviamente, há muito mais em um relacionamento de longo prazo bem-sucedido do que o cheiro do seu parceiro. Outros estudos, um de 2012, descobriu que as mulheres que conheceram seus parceiros enquanto usavam pílula estavam sim menos satisfeitas com os aspectos sexuais do seu relacionamento. Mas, por outro lado, essas mulheres estavam muito satisfeitas com os outros aspectos não sexuais, como a provisão de recursos financeiros, fidelidade, lealdade, inteligência e ambição, e que tinham relacionamentos mais longos e eram menos propensas a se separar. E aí, embora essa seja uma área complicada e os dados ainda estejam evoluindo, eu acho incrivelmente importante para nós tomarmos decisões de relacionamento e acasalamento de maneira consciente e altamente ponderada, que leve em consideração uma grande quantidade de informações. A atração é obviamente importante, assim como um parceiro capaz de ser um ótimo pai e possuidor de qualidades associadas a isso se você planeja ter filhos. Tudo depende das suas prioridades. E relacionamentos são complexos e passam constantemente por mudanças sísmicas, ainda mais relacionamentos de
longo prazo. As nossas necessidades, desejos, expectativas e hormônios mudam com o tempo. Então, será que a gente pode culpar a pílula pelo nosso processo de seleção? Eu deixo essa resposta para você, já que não existe consenso. E quando se trata de casamento entre pessoas do mesmo sexo, os dados simplesmente não existem. Semana que vem eu entro sobre pílula, menopausa, ideias de contracepção se você já está no climatério ou se você já está na menopausa, para esse episódio não ficar muito longo. Então, eu fico por aqui. Mais uma vez, obrigada por me escutar. Divide Casa Amigas e até semana que vem.